Boa noite, né? Sejam bem-vindos mais com o aprendizado, né, dessa casa hoje. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo tem seu... Sim. Eu queria mexer, mas fiquei com medo, sabe? Que outro dia eu fiz um estrago, né? Como outro dia eu fiz um estrago, eu pensei, não vou mexer. Na outra, eu tapei todo mundo aqui, fiquei só eu aparecendo, não deu muito certo. Ficou horrível, né? Então, hoje me vi tentada a mexer, mas eu pensei, opa, não vou fazer, né? Não vou fazer isso. Então, tá, vamos lá, né? Que a gente estava falando... Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Daí, a gente tem vários caminhos a seguir para a gente falar sobre isso. Mas a gente vai dar uma pinceladinha no tempo, né? Então, assim, se eu perguntasse quanto tempo nós temos... A eternidade, né? Tempo é infinito, então, nós temos a eternidade toda, né? Porque nós somos eternos, né? Então, nós vamos, assim, eu quis colocar hoje o nosso tempo. A gente falar um pouquinho do hoje, do agora, né? Esse tempo. Porque o passado já passou, já foi... Já deu o que a gente já fez, o que tinha que passar, né? E o futuro, como a gente diz, a Deus pertence. A gente ainda não sabe, a gente está caminhando, está construindo ele, né? O futuro. Então, bom, pensei em a gente começar o nosso estudo assim hoje. Começando da reencarnação, tá? Então, assim... Quando a gente vai reencarnar, né, quando chega a nossa hora de voltar ao planeta Terra aqui, seja qual for o planeta que a gente for reencarnar, a gente ganha um tempo. Vamos dizer esse tempo que a gente fala. Esse tempo seria, vamos dizer, 20, 30, 40, 50, 70 anos. A gente não sabe o tempo que a gente ganhou para ficar aqui, né? A gente veio para cá por algum motivo, alguma coisa que a gente tem que resolver. A gente sabe disso. É o tempo de aprender. Na verdade, é o nosso aprendizado, né? Então, vamos dizer assim, eu ganho uma carga, vamos dizer assim, do fluido vital, que o fluido vital, a gente não vai falar de fluido hoje, que é uma coisa muito complexa, né? Não é também minha área agora, mas o que a gente sabe, que tudo provém do fluido universal. Né? Então, o fluido universal, só para tentar entender, a gente tentar entender, seria assim, a energia mais pura que a gente pudesse entender, né? Que a gente pudesse compreender, seria a energia mais pura que existente no universo. Dessa energia, partiria todas as outras, a todo um processo para começar a se formar. Né? Por exemplo, nosso corpo, para formar nosso corpo, e as outras coisas que existem no universo. Tá? Então, vamos dizer que o meu fluido vital seria essa energia que eu ganhei para animar esse corpo, para ficar aqui durante esse período, né? Esse período que eu não lembro agora. Mas vamos supor que me deram 70 anos para ficar aqui. Né? Eu já estou com 50, tenho mais 20, vamos supor. Então, assim, nesse tempo, nesses 50 anos, se eu for... Vamos pensar assim, primeiro eu reencarnei. Aí também não sei se eu reencarnei, que eu escolhi, se eu pude escolher o que eu tinha que fazer aqui, eu já estava percebendo o que eu deveria fazer aqui, ou se eu ainda não saberia como eu poderia passar por isso aqui na Terra, e alguém, então, tu não teve a escolha, foi programado. Né? A espiritualidade programou, você vai ter que passar por isso, então vai lá, tenta resolver isso, aprender, esse tempo tu tem para resolver isso. Vamos supor que fosse assim. Temos esses dois casos. Ou podemos escolher, se estiver mais maduro espiritualmente, ou é imposto a gente, né? Para a gente vir. E outros casos que a gente já teve também aqui, que a gente já falou sobre isso. Mas vamos voltar aqui no tudo tem seu tempo. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, né? Primeiro eu comecei já a usar o meu tempinho. O meu tempinho que foi doado, eu já comecei. Então, por exemplo... Eu passei pela infância, né? Vamos começar que o meu tempo começou quando eu abri meus olhos para a vida, para esse mundo, quando eu cheguei.
Ali já começou a contar esse meu tempo, né? Todos nós, o nosso tempo já começou a ser contado ali. Então, eu passei pela infância. Na infância, geralmente, eu precisei de ajuda, né? Eu tive meus genitores, meu pai, minha mãe, que veio me ajudar durante esse tempo. Então, eu tive mais a ajuda deles. Depois eu fui para a adolescência. Vamos falar bem rapidinho dos processos, para não ficar uma coisa muito grande. Aí passei pela adolescência. Na adolescência, já é um tempo que é mais de curiosidade, né? A gente já quer começar a andar com os próprios passos, mas assim, a gente não está preparado para isso, né? Quando a gente entra na adolescência. Não está muito preparado. Então, a curiosidade da vida, a gente quer conhecer o mundo, conhecer as coisas, as pessoas, e a gente quer começar a criar asas, vamos dizer assim, bater asas, como as mamães falam, né? Já quer bater asinha antes do tempo, a mãe da gente fala, quando a gente está entrando na adolescência, né? Elas vão tentando cortar ali. Quando a gente dá uma desviadinha lá, se vai cortando, né? Então, dois períodos muito assim, importantes. Primeiro, porque a gente já tem a importância do tempo ali que o pai também está junto com a gente, né? Que é ali que a gente vai ficar preparado, vai se preparando para receber todas as informações desse mundo agora. Então, é muito importante a parte do pai e da mãe aqui também. É eles que vão formar a nossa educação moral, né? O começo de tudo é ali. A adolescência é a fase da descoberta, vamos dizer assim. Às vezes a gente já é aquela fase que a gente se acha, né? Acha que sabe tudo, né? Que pode tudo também. E o outro processo seria a fase adulta. Quando a fase adulta, a gente já pensa diferente. A gente já amadureceu um pouquinho, já aproveitou tudo que tinha que a gente aproveitar, já conheceu algumas coisas, e agora a gente criou responsabilidade, né? Aí eu já me casei, já tive filhos, vamos dizer. Aí, assim, eu já construí, vamos passar para os bens materiais, construí minha casa, tive meus sonhos, estou tentando realizar, estou lutando. O tempo está correndo, tá? Esse tempo já está correndo, já estou lá com 20 e poucos anos, 30 anos, lá se foi esse meu tempo. É só para a gente elucidar a parte aqui hoje, tá, gente? Então, a partir desse momento, que a gente, já vamos dizer, já se consegue se manter sozinho, já cria nossas próprias ideias, né? A gente já estudou, já trabalhou, já sabe o trabalho a gente precisa para tudo, né? Sem o trabalho a gente não vive, não é assim? Se a gente não trabalhar, não vai conseguir nosso dinheiro, né? Não vai conseguir o nosso carro, não vai conseguir a nossa casa, a gente tem que lutar. Senão, a gente não consegue nossas coisas. Isso tudo, nós estamos falando mundo material, né? Agora, dessa vida aqui, que eu cheguei e já estou caminhando. Meu tempo está correndo e eu estou fazendo todo esse processo que todo mundo faz. A gente vive assim, a humanidade é assim, não é? Todo mundo acorda de manhã, já tem o que fazer, tem o seu trabalho. Quem não tem, está batalhando para conseguir né? É o nosso agora. Esse é o tempo nosso, é o agora, é a luta. Então, só que o tempo vai passando e a gente vai criando nossas responsabilidades. A partir dessa nossa responsabilidade, a gente vai enxergando outras coisas ao nosso redor, né? A gente vai vendo que a vida, ela não é só isso. Não é só o trabalho, não é só adquirir bens materiais, a gente sente que tem mais coisa. Por quê? Porque a gente vai vendo as diferenças ao lado da gente. Está acontecendo coisas ao nosso lado. Por exemplo, a gente vê pessoas que vivem em condições piores do que a gente, né? A gente vê a miséria, a gente vê a violência, a gente vê a doença, né? Então, e o que a gente pensa? Nesse momento, a gente questiona em tudo. Por que tudo isso? Os porquê vêm, né? Por que tudo isso? Porque eu tenho que passar trabalho, porque que a doença existe, por isso, porque... E a gente chega tantos porquê, a gente pensa em quem? Em Deus. Chegamos a Deus. Tanto que a gente também tem lá o nosso contato, dependendo da família que a gente vem, se é mais religiosa, se não é, o nosso pai, nossa mãe também vai passar esse ensinamento da religião, não é? Então, aí a gente começa a ver tanta diferença, tantas coisas, e a gente vai amadurecendo, tempo correndo, as coisas vão tendo um processo, a gente fala que tudo tem seu tempo. Quando a gente fala isso para uma pessoa, tudo tem seu tempo, a gente quer dizer mais ou menos o quê? Tem o tempo para tudo. Tem o tempo para te despertar, para a vida. Temos o tempo para as coisas acontecerem, as coisas que não estavam dando certo, para acertar aquelas coisas, talvez agora não é a hora. Quando é que vai ser essa hora? Né? Que esse tempo, quando é que vai chegar esse tempo? Esse tempo, ele vai chegar
a hora que eu despertar para Ele. Esse tempo é o tempo que eu tenho de despertar para a realidade. Qual é a minha realidade? Tudo funciona em mim através da matéria? Não, né? Não, porque todo mundo pensa, o mais materialista ele vai pensar. No fundo, lá do seu íntimo, ele vai pensar que quando eu morrer, alguma coisa existe. Para onde eu vou? A gente vai começar a se questionar. É esse o tempo que o Papai no céu deu para a gente estar aqui. E se a gente não aproveitar, tudo bem, nós vamos ter mais tempo. Nós somos eternos. Né? O tempo ele vai estar sempre aqui. E a gente vai estar sempre aqui também, andando. Só que, quando o tempo chega, a gente sabe a hora certa? Então, assim, a hora certa, para mim, vou falar de mim, é quando eu sinto que eu tenho que mudar. Sabe? Quando eu sinto que eu penso assim, se o tempo é tão precioso, ele é precioso por quê? Porque eu tenho que correr para mim, me melhorar, para mim evoluir. Né? Então, assim, todos os tempos que a gente já passou foi para isso. A gente está vindo, uns estão indo bem mais rápido, por quê? Porque despertaram, porque já chegou o tempo deles. Então, esse tempo, dessa minha mudança que eu precisava, eu consegui. Mas, às vezes, a lição, ela acontece todo dia na nossa vida. Todo dia é uma lição. Só que ela bate na nossa porta. A gente viu, tem gente que não. Mas, assim, vamos supor que aconteceu alguma coisa e eu aprendi. Aquela lição eu aprendi. Só que eu poderia começar a mudar dali para frente. Vamos falar da doença, quando ela bate na porta? Né? Está tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu sou espírita, eu venho numa casa espírita, eu tenho conhecimento, eu sei que a vida continua, que eu sou eterna, que eu posso fazer o que eu quiser, né? Tudo que eu quiser, claro que eu vou ter uma consequência desse tudo, né? Mas eu posso fazer o que quiser. Deus me deu esse tempo. Né? Então, quando ela bateu, eu tenho que refletir. Por que isso está acontecendo? A gente vai puxar, né? A gente vai se questionar, meu Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Aí eu penso em tudo. Aí eu começo a refletir. Aí eu vejo em mim, eu estou falando, vamos supor que eu despertei nesse momento da doença. Eu vejo em mim o que eu fui, o que eu sou. O que eu faço de errado, eu consigo ver. E eu prometo, meu Deus, nessa hora do desespero, Senhor, nunca mais se me curar, Senhor, eu nunca mais vou fazer tal ou tal coisa. Porque daí a gente já tem essa esperança que, meu Deus, prometo para o Senhor, não vou fazer mais isso. Não faço. Aí, assim, é uma oportunidade que eu tenho. Esse é um meio que bateu na minha porta para ver se eu consigo despertar para alguma coisa em mim. Só que eu passei pela doença, consegui me superar, graças a Deus, deu tudo certo. Mas fiquei boa, esqueci de tudo. Eu esqueci. Então, eu aprendi ou não aprendi? Eu não aprendi. A lição, não. Né? Eu não aprendi. Foi uma chance que foi me dar um meio, uma ferramenta que o Papai do Céu colocou lá no meu caminho, mas eu não aprendi. Lá ficou meu tempo. Né? Esse tempo eu não aproveitei. Era uma chance que eu tinha de ir para frente. Então, eu não fui. Então, a gente diz assim, despertei? Não despertei. Deixei passar. Mas pensa bem, às vezes o que conta é a nossa vontade. Né? Se eu tivesse me esforçado e a minha vontade para mim passar por aquilo, e assim, agora vou mudar, vou ser uma pessoa melhor. O que é melhor para a gente? Que a gente, vou ser uma pessoa melhor. O que a gente pensa assim? Por exemplo, o que é melhor em mim? Eu ainda odeio muito. Vamos supor que é isso que tem de ruim em mim. Né? Vamos supor que lá na minha reencarnaçãozinha, estava escrito lá, você vai lá para a Terra, para esse planeta, vai reencarnar, e lá você é uma criatura muito odiosa. Ainda, você tem muito sentimento ruim, trata muito mal as pessoas, vai ter que melhorar isso. É isso que tem. Então, nós vamos dar esse tempo lá de 70 anos, você vai trabalhar isso, que são coisinhas que você ainda tem que se melhorar. Só que eu vim, né? Teve um tempo para mim e eu não aproveitei. Papai do Céu me desamparou, me jogou aqui e disse que
né? Te vira? Não, porque todo dia a gente aprende com alguém, com alguma coisa que acontece no mundo, chama a nossa atenção. Só que, às vezes, passa despercebido. Por quê? Porque a gente ainda é muito matéria, né? A gente acha que o mundo ainda é só isso aqui, né? Só que eu estou falando mais para nós que já estamos nesse caminho. Estou falando hoje, o nosso agora, nós que já acreditamos que a vida continua, né? Pelo menos a gente está aqui. Né? Se a gente não acreditasse, acho que a gente não estava aqui. Porque, gente, se vocês vêm para a casa espírita e a gente fala, com certeza, algumas coisinhas vocês levam para casa, alguma coisinha vocês pegam, né? E tem gente que vem, fica, e diz, mas será que é assim mesmo? Eu sei, porque às vezes a gente encontra a pessoa, né? Será que é assim mesmo? Tem esse tempo da gente chegar aqui também, conseguir chegar numa comunidade espírita, numa casa espírita, numa escola, como eu gosto de falar, né? Na escola espírita, na escola do espírito, aprender mesmo assim, não acreditar. Não levar a sério. A gente pode, não pode? A vida é uma escolha. É meu tempo. Se nesse tempo eu não querer acreditar e achar que isso aqui não é esse caminho, né? Eu vou deixar passar. Então, assim, o tempo, nosso tempo, ele vai amadurecer, claro, na hora certa. Mas essa hora, será que eu não posso mudar? A gente diz assim, porque as descobertas acontecem. Não quis hoje colocar, tipo, humanidade, né? Porque também a gente vai se melhorando, a humanidade também vai se melhorando. A gente vai mudando, por que a gente fala assim, um mundo melhor? E o mundo só vai ficar melhor quando as pessoas mudarem. Não é assim? Né? Então, assim, se eu perco o meu tempo, eu sempre penso, às vezes a gente pensa assim, a gente não tem tempo para nada, fulana, vamos em tal lugar, não posso, né? Vamos fazer tal coisa, não dá. Né? Ou vamos supor, vamos na comunidade, hoje é terça, vamos no centro, não tenho tempo, porque a gente é muito ligado a trabalho também, né? Como a gente quer adquirir muito, a gente quer tudo de bom, né? A gente acha que a felicidade é a nossa vida aqui. A nossa felicidade é ser... o dinheiro, né? O dinheiro principalmente, né? Quem tem dinheiro tem tudo? Eu pergunto sempre. Aí tem gente que diz, não, primeiro é o dinheiro, porque assim, se eu tenho dinheiro, eu posso pagar... Eu ficar doente, eu posso pagar bons médicos, né? Eu posso ter bons estudos, eu tenho dinheiro, eu posso dar bons estudos para os meus filhos, eu posso viajar mais, conhecer o mundo, ter outras experiências. É certo também. Só que dinheiro não é tudo, porque se acontecer, tem doenças que o dinheiro não consegue, né? Tu gasta todo o teu dinheiro, mas isso aí já é um chamado para a gente despertar, né? Porque, tem doenças que o dinheiro não vai ajudar, né? Não é o Bill Gates lá que falou, né? Que nem todo o dinheiro dele, na hora da doença, adiantou alguma coisa? Não adiantou. Isso aí sempre são coisas que vai acontecendo para chamar sempre a nossa atenção, né? Então, assim, tudo é o tempo da gente despertar. Se eu ficar aqui só focado, trabalho, eu já fui assim, tá, gente? Já fui muito trabalho, muito trabalho. Já trabalhei dia e noite, já virei noite para o dia, já fiz tanta coisa, e eu continuo na mesma coisa, na mesma vida. Não, assim, financeiramente não progredi em nada. E olha que eu trabalhei, sabe? Então, assim, é coisas que a gente tem que despertar. Eu não vim nessa vida para ganhar dinheiro, para ser rica. Talvez é meu sonho, eu até posso pensar nisso. Né? Tem tanta gente que tem. A gente vê aí, por exemplo, não tem pessoas que têm os maiores ricos do mundo. 4, 5 aviões, né? Tem 10 carros, pode todo dia ir trabalhar com um. Nem sei se eles trabalham com tanto dinheiro, né? Não sei o que eles fazem. Né? Então, assim, tem tudo que eles precisam. Mas, assim, se nessa vida essa pessoa conseguiu isso tudo, mas ela ainda conseguiu perceber que isso tudo que ela tem, ela pode fazer alguma coisa para a humanidade, para o outro, para que ela pode perceber isso, que ela não precisa disso tudo, né? A gente não precisa disso tudo. Por que a gente quer 10 carros, gente? Mas tem gente que tem, né?
Para que 10 carros? A gente só tem 2 mãos, 2 pernas. Né? Vamos dirigir 10 carros numa hora só? Não vamos, né? Vamos ter que dirigir um dia, o outro. Mas é mais ostentação, não é? Mais para me promover nesta vida. Né? A gente fala, nessa vida. Então, até, tudo bem, esse meu tempo eu usei para ter tudo isso, tudo. Mas não era o verdadeiro. Não era o verdadeiro tempo, não era isso que eu vim fazer aqui. Né? Só que assim, a gente chega aqui, nessa atmosfera, acaba se contaminando, e eu já era também um pouquinho assim. Né? Então, esse é meu tempo, que Papai do Céu dá, esse tempo todo. É isso que eu falei, para a gente não conseguir agora, né? Quantos vão ter que voltar? Ganharam a riqueza, estão no bem bom, mas não sabem usufruir dela. Né? Tipo assim, o escravo do dinheiro, o que a gente diz? Escravo do dinheiro é querer mais, mais, mais e mais. E não saber colocar esse dinheiro a favor dos outros. Olha quanta coisa dinheiro pode fazer de bom. Né? Quantas coisas boas o dinheiro pode fazer para o outro, para quem não tem, para quem precisa. E a gente, às vezes, se omite, mesmo tendo. Né? Que não é o meu caso, mas assim, a gente fala. Né? Esses grandões aí, claro que estou falando, tem exceções. Tem gente que já pensa assim, que dá lá um pouco, distribui. Mas eu penso, agora esses nossos aqui representantes, né, do nosso país, que a gente torce para se colocar alguém lá bem bom, que mude esse nosso mundo, que olhe esse nosso mundo com bons olhos, que pense no outro lado das pessoas que estão precisando, só que, na verdade, chega lá muito poder, muito glamour, muito dinheiro, e daí eles vão acumulando, mas eles não esquecem a gente. Até então, para colocar eles lá, eles faziam, meu Deus, um plano de governo maravilhoso, que a gente dizia, poxa, agora vai ter mudança, a coisa vai embora, nós vamos melhorar. Que a gente pensa num todo, né? Chegou lá, não aconteceu nada disso. Agora, depois a gente vê, nossa, estamos vendo agora quanta coisa ruim, né? Adiantou alguma coisa, quantos que estão lá presos, né? Quantos milhões e não sei quantos milhões, o que adiantou isso agora? Né? Eu penso, se ele refletir, se dá tempo ainda dessa criatura parar e refletir o que ele fez com o tempo dele, né? O que foi errado, mas por que agora eu estou aqui preso? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Né? Se ele pensar bem, é porque ele usufruiu mal do tempo dele. Né? Então, é difícil? É porque a gente vai amadurecer só quando a gente despertar mesmo a consciência. Porque o verdadeiro é o espiritual. A gente está aqui para quê? Aprender, se desenvolver. Né? A gente está se desenvolvendo. Mas, assim, eu penso, agora, com tanta violência, com tanta maldade, que a gente está vendo todo dia uma coisa, né, horrível. Crianças começando a matar dentro da escola, coisas assim absurdas, que a gente pensava que já era para estar... A gente já está mais livre disso tudo. E a gente vê muita coisa ruim ainda, muita coisa ruim. Tudo chamando a nossa atenção. Eu sempre falo do psiquiatra que tem no mundo espiritual, que agora não lembro mais o nome dele, que ele sempre fala assim, que se a Terra, se nós, seres humanos, a gente não começar a pensar em Deus, esquecer um pouco só nós, só o nosso lado material, se a gente não se voltar para Deus, né? A terceira guerra, né? A terceira guerra vai acontecer, não tem jeito. Ela vai acontecer. Então, assim, a gente vai acabando a passar por mais sofrimento. Pensa nós ter que passar pela terceira guerra. A loucura que não vai ser, né? Quanto sofrimento, mais miséria, mais doença, né? Mais tudo. Então, assim, por que isso? Por que isso tudo está acontecendo? Porque nós ainda não conseguimos despertar para a vida certa, para a vida espiritual. Então, o nosso agora, esse meu 70 anos, esse 20 anos, esse 30 anos que a gente tem, quanto mais a gente tem mais anos, é porque mais coisas a gente tem para resolver. Quem foi embora com 20? Só chegou aqui. Se ele não se suicidou, se ele não ele mesmo se prejudicou, ele mesmo quis ir embora antes do tempo, vamos dizer assim, causou, né, esse mal. Vamos supor, se eu com 5 anos eu parasse de comer, eu entraria em óbito, né? Eu entraria em óbito. Então, assim, ou com 10 anos, vamos supor, se eu não cuidar da minha saúde bem certinho, se eu não ter uma vida mais, vamos supor, a gente fala vida desregrada, porque assim,
a gente vive muito os prazeres, né? Os prazeres da vida. O jovem, hoje em dia, eu penso assim, nosso tempo lá passado, a gente ainda tinha assim, uns pais mais severos, então que eles, às vezes, obrigavam a gente a fazer algumas coisas que também a gente não queria fazer, mas, assim, no final, o que eles faziam ainda ajudava a gente, né? Assim, a frear um pouco a gente, né? Então, hoje em dia, uma criança, eu digo criança, porque de 12, 13 anos, vai para a balada. Vai para uma balada e fica uma noite toda lá, bebe um monte, né? E assim, ó, e volta para casa, às vezes, assim, em situações deploráveis, bêbado mesmo, que não consegue ficar em pé. Eu já vi isso, tá, gente? E assim, 12, 13, 14 anos, para mim é criança. Para mim ainda é criança, né? Eu comecei a sair de casa com 16 anos, então, assim, para mim, já um pouco me achava velhona, mas assim, é o que meu pai deixava. Só pode sair depois. A gente tinha as regrinhas, né, lá, né? Só pode sair depois de 16 anos. Né? E assim, hoje em dia não é assim, muita liberdade, eu acho. Tem liberdade para tudo, gente. Então, faz o que quer. Então, assim, eu acho que essas crianças, elas já não estão passando pelaquela fase da adolescência que a gente passou, que tinha regras, que era mais ali, mais seguro. Hoje em dia é tudo muito livre. Então, né? Então, assim, acaba se perdendo muito. Então, eu não vejo essas crianças, esses adolescentes muito numa comunidade espírita. Não vejo eles procurar esse caminho agora, né? Nem nas igrejas, são poucos, né? São poucos ainda. Tem uns grupinhos, mas são poucos ainda. Então, a maioria ainda está muito ligada ainda ao divertimento. Então, essas pessoas, nós passamos também por esse processo, né? Nós já passamos por esse processo. Então, esse tempo é esse processo que a gente tem para evoluir. Como um dia a gente já teve as doenças, já teve as ideias que surgiram, os cientistas que já conseguiram remédio para acabar com essas doenças. Hoje em dia temos outras que também, no tempo certo, vai aparecer a cura, mas esse tempo certo é quando a gente estiver preparado para receber isso, né? Se a gente já estiver mais preparado para isso. Então, assim, a gente perde tempo, eu acho, nessa vida, quando a gente escolhe fazer o errado. E quando a gente tem consciência disso. Muitos fazem e não têm. Então, esse que não tem a consciência ainda, né, ele vai ser menos cobrado que a gente. Mas eu penso, se eu sei tantas coisas que é errado e eu continuo fazendo ainda, eu não mudei, vamos começar só pela natureza. Sim, é errado jogar. A gente vê, né? A gente está acabando com o mundo, o nosso planeta. A gente fala muito nisso hoje em dia. Né? Então, assim, a gente joga plástico na natureza, a gente joga lixo nos lagos, tem muito isso. Todo dia a gente vê lá alguém fazendo alguma coisa errada e alguém já está lá para colocar que tá fazendo errado. Né? Muitos acham que isso é história, que o mundo nunca vai acabar. Né? Que sempre vai ser assim. Só que hoje nós ainda temos verde, água pura, hoje, agora, o agora. Mas amanhã, que é o futuro, a gente não sabe. Mas a gente pode voltar a reencarnar ainda num planeta, né? Voltar para um planeta que a gente destruiu. Que a gente não sabe disso, mas que a gente destruiu. Por quê? Porque a gente não tinha consciência que isso ia prejudicar. Então, custa, se eu sei que jogar plástico fora, ou lixo, custa eu mudar, agora, custa eu reciclar. Tipo assim, ó, tu sabe que aqui está o reciclável e aqui está o orgânico, né? Então, você pode fazer isso, é uma mudança, tu pode fazer isso. É a tua vontade, que tu quer ou não. Mas, mesmo assim, a maioria ainda mistura tudo, né? Vai lá, joga. Eu vejo muito isso. No lixo ainda tem orgânico com plástico. Então, já estão 1000 vezes, né? Meu Deus, a rádio fala, a televisão fala. Aí a gente vai dar uma desculpa. Eu não sabia? Claro que eu sabia, eu só não tive a minha vontade de começar. Se o tempo é agora, vamos começar agora? Só que assim, ó, eu não quis, a preguiça, né? Se eu vou... não, eu não vou separar, vou jogar tudo aqui. Assim vai, a gente passa para ir ver tudo junto. Né? Isso seria uma pequena mudança que a gente pode fazer e a gente ainda não tem vontade de fazer. Muitos ainda não têm. Né? Então, assim, ó, consciência vai despertando e a gente vai mudando. Assim caminha a humanidade. A humanidade vai melhorando assim. Se eu vejo a miséria, o certo é o quê? E eu posso ajudar? Então, se eu tenho meios para ajudar, eu vou lá e ajudo. Né?
Estou me ajudando e ajudando a humanidade e essa pessoa que está junto de mim. Só que muitas vezes a gente tem oportunidade, eu sempre falo que a gente negligencia, quando a gente tem a oportunidade de fazer e não faz. Não faz pela má vontade, não é porque eu não posso, é pela minha má vontade. Que às vezes é fácil para mim fazer aquilo. Só que daí eu não faço. Aí o tempo passa, eu tive a oportunidade. Então, às vezes, a gente pensa, tudo tem seu tempo, só vai acontecer naquela horinha? Sim, só vai acontecer naquela horinha que eu decidi que eu vou fazer, que eu vou mudar. Entendeu? Então, ali vai acontecer, vou despertar. Vou começar hoje, agora, a reciclar. Chegar em casa, vou colocar aqui um lugar para o meu lixo orgânico, aqui para o meu lixo, né, sei lá, o orgânico e o reciclável. Tá, vou começar hoje? Vou. Já estou mudando, já estou dando uma mexida no meu tempo ali. Daqui para frente eu faço. Tem uma coisa que eu faço assim que o pessoal não... Quando eu vou... Na minha casa eu não uso plástico, eu não uso assim, pratinho plástico, garfinho plástico, eu não uso, gente. Aí o pessoal diz, meu Deus, mas aí depois tem que lavar tudo. Eu lavo com muito gosto. Porque quando eu lavo, eu tenho a consciência que eu contribuí para não colocar mais plástico no mundo. Então, estou lá lavando e, tipo, sua coisa tola, por que tu não comprasse tudo plástico? Vai lá, agora só pega, joga tudo lá no lixo, vai. É o pensamento da gente. Porque é aquele tempo que eu quero adiantar, né? Só que daí eu penso, não vou fazer. Mas é só eu e a maioria não faz? Tudo bem, é o meu tempo. É o meu tempo que eu já despertei, eu vou fazer. Né? Então, eu não uso meu copo, tudo que eu puder usar que não seja descartável. Graças a Deus, tem muita coisa já mudando. Agora estão fazendo sacolinha plástica que já, né, se decompõe mais rápido, que não vai tanto tempo. Já estão pensando nisso, já têm ideias despertando, acordando para esse lado. Né? Mas, ainda assim, a maioria ainda continua fazendo o errado. E assim é a nossa vida. Se eu sei que eu tenho muita coisa errada, mas ainda eu não escolho mudar, né? E eu sei que é necessário mudar, a gente sabe que está aqui agora, e a gente está negligenciando o tempo. Esse tempo que eu estou aqui, que o Papai do Céu me deu. Então, vamos supor, chegou o meu fluido vital está acabando, a minha energia passou, né? O agora passou essa reencarnação, e daí, assim, eu desencarnei, daí eu voltei. Aí eu vou voltar para lá, vamos dizer para onde eu vim, para um posto de socorro, não sei. Com o tempo, eu vou me situar onde é que é o meu lugar certo. Aí eu vou dizer assim, vamos supor que eu fui chamada, e vou dizer, você teve a oportunidade, o Papai do Céu te deu um tempo, que é o tempo que a gente tem, você foi lá nesse tempo, e você tinha que fazer isso, porque você precisava, porque você ainda não fez. Você tem que correr porque precisa desse tempo para te melhorar. Estás precisando disso, estás muito atrasada. Vamos supor, eu olho lá e o que eu fiz? De 20 coisas, vamos supor, eu fiz uma e olho lá, às vezes de má vontade. Então, aí eu vi que eu não parei no tempo, só que eu não progredi. E quanto mais tempo eu perder, mais tempo eu despertar para as ideias, para o certo, mais eu vou sofrer. A gente sofre, porque a gente vai voltar para aqui de novo, sofrer tudo de novo, passar por tudo de novo. Tem tantas coisas que a gente não quer, né? Às vezes eu mesmo digo, meu Deus, eu não devo... Papai do Céu, vou fazer tudo certo, mas não quero mais voltar para essa família. Não quero mais voltar. Eu às vezes penso, depois eu penso, nossa, vou fazer tudo certo, prometo, mas essa família não, por favor. Só que essa família é aquela que eu preciso estar. Né? É aquela que eu tenho que estar. Então, tipo assim, eu não vou, por exemplo, a gente perde tempo assim, não uso tempo. Eu posso usar meu tempo para estar lá no Face. Né? Eu boto 5 coisas vamos supor lá, de criticando alguém ou detonando lá o nosso presidente, 5 coisas. Presidente, e não faço uma coisa boa. Aí eu não tenho tempo. Fulana, vamos no asilo. Eu não tenho tempo. Né? Eu não tenho tempo para dar bom dia para ninguém. Né? Não tenho tempo para dar bom dia, mas eu paro para ir lá falar mal do meu presidente, falar mal de não sei quem. Esse tempo eu tenho. Não é o tempo errado da gente? Pensa bem. Fazer coisa errada não é perder tempo? Então, toda vez que eu vou para esse lado,
eu estou perdendo o meu tempo. Por que eu estou perdendo meu tempo? Porque eu não estou trabalhando dentro de mim as coisas que eu tenho que melhorar. A minha vingancinha. Se eu começar a querer prejudicar a Selma, e eu começar a perder o meu tempo usando para caluniar a Selma, para denegrir a imagem dela, vamos supor, né? Então, eu estou perdendo esse tempo. É um tempo. Isso aí, para mim, vai contar o quê na minha vida? Nada, gente. Não vai me melhorar no mundo espiritual, para Papai do Céu? Nada, é atraso, né? Mas eu tenho tempo para estar maquinando tudo isso, para acabar com a imagem dela, porque ela fez alguma coisa. Então, isso eu tenho tempo, né? Mas eu não tenho tempo para fazer uma oração para alguém que vai fazer uma cirurgia hoje. Isso eu não lembro. Esse tempo eu não tenho. É isso que eu quero dizer, entendeu? A gente tem tempo, Papai do Céu dá tempo para tudo, tudo nessa vida, tudo, mas a gente escolhe fazer tudo errado, tudo que não é certo. E que bom se a gente despertasse para quando a gente pensar assim, a Selma vai ver, eu vou fazer isso dela. Mas aí eu pensar, será que vale a pena eu fazer isso para ela? O que eu vou ganhar com isso? Né? Então, quando esse pensamento vir, o bom seria que eu já tivesse assim, pensando, meu Deus, tira esse pensamento ruim para mim. Eu não quero pensar mal da Selma. Se a Selma fez alguma coisa para mim, o problema é dela. Quem vai ter que resolver isso é ela, não sou eu. Né? É como a gente sempre fala, não é o que os outros fazem para a gente, é o que a gente faz para os outros, é o que conta. Não conta o que a Selma vai fazer para mim, vai contar o que eu vou fazer para os outros. Entendeu? Então, as ideias da gente, o nosso tempo vai ter para tudo isso, para a gente parar de falar da vida alheia, vamos ter o tempo para progredir também. Né? A humanidade vai progredir assim. Quando a gente pensar na igualdade em todo mundo, né? Eu não quero ficar doente, mas não quero que ninguém fique. Eu posso fazer alguma coisa para que ele não fique doente? Então, eu vou fazer. Sabe? Então, eu sempre digo, às vezes tem oportunidade, a gente veio para cá para resolver as coisas, e a gente acaba se endividando mais, porque a gente não usa bem o nosso tempo. Tudo bem, não deu certo, volto de novo. Né? Não sou eterna, não tenho todo o tempo do mundo. Volto eu de novo, mas volto com mais trabalho ainda para fazer, porque adquiri outros. Em vez de eu ter sanado aqueles que era para mim fazer lá na minha listinha, eu adquiri mais. Volto de novo. Volto lá para, vamos supor que hoje eu ainda tenho uma vidinha boa. Hoje eu tenho uma casa, né? Eu tenho um teto para morar, não estou na chuva, tenho uma caminha boa para dormir, eu tenho um alimento. Tenho tudo o que preciso, eu só não tenho ostentação, só não tenho 5 carros, não tenho mansão, não tenho nada. Mas eu tenho a vida boa, eu tenho tudo isso. Né? O que me falta? Eu queria ter mais, tudo bem, se der, eu vou ter. Se não der, não adianta. Não adianta eu andar por um caminho errado para ter mais bens materiais, para depois eu ter que passar por uma coisa, como agora, ir para a cadeia, ficar lá. Aí eu vou refletir, precisou isso? Para que isso? Né? Então, assim, o tempo todo é para isso, gente. Para a gente, eu penso, para se melhorar. Né? E a época certa vai aparecer sempre. Já passamos por outras épocas, já progredimos. Mas o que eu queria falar de hoje, do Tudo Teu Sem Tempo, quem sabe que a gente desperta hoje para alguma coisa e mude dentro de nós. O que a gente, o que a gente achar que a gente tem que melhorar no momento. Né? Então, se o tempo pensa assim, se eu tenho tempo para fazer coisa ruim, então eu posso trocar o ruim pelo bom. Se eu vou fazer um comentário maldoso, prefiro, então, não vou falar. Mesmo sendo tentada a falar, né? Sou bem perfeita ainda. Vou tentar não falar. Aí já começou meu tempo de despertar. Vou começar, não, eu não vou, porque às vezes a gente luta com a gente, né? Vou lá falar. Aí tem aquela vozinha, tem aquele, o diabinho, o anjinho. Vai. Não, eu não vou. A gente fica naquela luta interna, né? Que a gente é assim, né? Então, tem coisas que não precisa. Agora, o que a gente tem que falar? Tem que falar o errado. Tipo, eu vi alguém roubar. Alguém foi lá e, alguém passou ali e levou o nosso pinheirinho lá de Páscoa. Eu vi quem foi, né? Aí, de repente, só pode ter sido a Vanilda porque ela ficou por último. Ela que ficou por último, ela que fechou a casa, então foi ela, né?
Vamos supor. É um exemplo bobo, assim. Só que eu vi quem foi. Então, se eu não falar quem foi e deixar a outra pessoa passar por aquilo, aí eu estou errando. Né? Aí já é um erro. Olha, aí eu não vou falar, eu sei quem foi, mas eu não vou falar. Porque se eu falar, fulano vai ficar bravo comigo. Que fique, gente. Daí, se o fulano ficar bravo com você, ele é que está errado. Porque ele fez uma coisa errada. E o mais errado ainda é eu compactuar com ele. Eu ver que foi ela e todo mundo dizer que foi ou a Vivi, e então não, foi a Vivi. Aí a gente vai acreditar que foi a Vivi e ela vai sair ilesa. Errado. Essas mudanças, eu não vou me meter. Tem coisas que a gente não se mete, né? Quando a gente fala, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Só que assim, tem coisas que tem porque é mais uma dívida que eu vou adquirir. Eu vi, é um erro, vou ter que falar. Né? Vai ver lá um homem, alguém lá mexendo com uma criança. Tu está vendo que está errado, está aliciando uma criança. Não é um erro? Eu vou ver, vou fechar meus olhos. Né? Daqui a pouquinho acontece uma coisa pior. Eu sabia e eu deixei acontecer. Fala, gente. Fala, pode falar que isso não é errado. A gente, não é que eu estou mostrando o erro do outro, eu estou fazendo a justiça, uma coisa certa. Né? Não posso deixar o inocente pagar por aquele que fez errado. Então, às vezes, a gente também não faz isso. Se preocupando que, não, eu vou perder a amizade. Olha, eu não sei, eu prefiro perder a amizade, tá? Eu prefiro fazer o certo. Eu sempre digo lá em casa, assim, eu prefiro fazer, às vezes, assim, vai lá e fala que foi o fulano que falou. Não, fulano não falou, quem falou foi Bertrano, como é que eu vou dizer que foi o fulano? Mas deixa, que o fulano tem que aprender. Não, não é assim que o fulano vai aprender. Ele não vai aprender assim. Tá, eu vou deixar assim e eu vou entrar no erro? Não, vou falar o certo. Quem fez foi fulano. Então, são essas atitudes que a gente também tem que fazer, né? Porque a gente muitas vezes não faz. Então, já está passando da hora, e é só 30 minutos, eu já passei. Então, tudo tem seu tempo, sim, vai ter. Esse tempo vai acontecer, uma hora ou outra. Nessa encarnação, na outra, posso adiar ele, nossa, para sempre, né? Só que, sempre que eu vou adiando, né, que eu não vou aproveitando a oportunidade, eu vou ter que voltar e mais coisas ainda vou ter que passar. Então, é melhor, quando a gente vê isso, a gente tentar melhorar. Era isso que eu queria falar para a gente, que a gente falou, tudo tem o seu tempo, daí tem vários caminhos, sim, se a gente for falar sobre a humanidade, as conquistas, as invenções, as descobertas, tudo tem seu tempo também para isso. Mas a gente está falando do hoje, do que a gente está fazendo aqui, da vida, da nossa evolução. Né? Então, eu, por exemplo, hoje eu penso que eu quero, não sei se vou, mas assim, eu estou lutando, estou vendo, estou estudando. Até a gente fala assim, a gente também tem a oportunidade de estudar um pouquinho, né? Mas a gente, às vezes, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Até falando nisso, vou dar uma dica para vocês. Vai ter quem gosta da doutrina espírita. É dia 19, eu acho, 16 de maio, vai ter o filme do Kardec, né? Vai ser lançamento do filme do Kardec. Quem não gosta de ler, gente, aproveita. Tá? Quem não gosta de estar lá lendo, vai ser maravilhoso. Assim, pelo que eu vi lá, muito legal. Então, a gente que quer despertar para esse lado, vamos lá ver o filme do Kardec. É um tempo que a gente vai gastar para coisa boa. Né? Vamos deixar o celular um pouquinho, vamos ver o filme do Kardec. Vai ter também o Nosso Lar 2. Agora não sei, mas vai ter o Nosso Lar 2 também, que se um foi bom, eu acho que o 2 vai ser bem mais interessante. Né? Assim, eu gosto, está falando porque eu gosto. Vai ter também Joana de Ângeli, a vida de Joana de Ângeli. Ai, quanta coisa boa, assim, para a gente correr atrás, sabe? Correr atrás e a gente aprender a se melhorar com o tempo. Né? Aproveita esse tempo, mas aproveita esse tempo com coisa boa. Né? Vamos aproveitar o tempo para esquecer, assim, vamos para aprender a esquecer o ódio, a raiva, o rancor, a fofoca, sei lá, tudo que a gente tem ainda, que a gente quer botar para fora de ruim. Vamos, assim, correr mais atrás das coisas boas e vamos deixando, assim, eu sei que é difícil, sabe, difícil com o mundo, mas vamos deixando, vamos lutando para as coisas ruins sair, para deixar de lado, para a gente ajudar melhor, sei lá, o meu vizinho, para eu começar a ir no asilo. É difícil, eu não quero ir no asilo, não gosto de ir no asilo. Tá, gente, então vamos visitar a avó. Faz 2 anos que eu não vejo minha avó. Vamos lá visitar a avó.
Já é um começo, é uma mudança. Ai, a avó já não escuta mais, a avó está chata, a avó é resmungona, a avó briga muito. Não faz mal. Não faz mal. A gente já entende mais, a gente já tem outro conhecimento, já sabe das necessidades da avó. Vamos lá ver ela. Ou a mãe, quanto tempo a gente não vê a mãe da gente? Vamos lá ver se ela está precisando de um remedinho, sei lá, leva um agradinho. Eu sei que tem muita gente que cuida bem da mãe. Sei muito bem disso, leva a mãe para passear e coisa e tal. Eu sei quem cuida das mães. Só que, às vezes, a gente também negligencia esse lado. Tem muita coisa que a gente não faz. Então, está na hora da gente parar e aproveitar esse tempo. Porque eu não sei se o meu vai ser amanhã. Se o meu acabar amanhã, daí eu não sei, estou lascada, porque agora que eu estou aprendendo, eu acho que agora que eu estou despertando para a vida, né? E é uma luta contra o tempo. Eu sempre digo assim. Tá, gente? Então, eu queria passar hoje o tempo de hoje mesmo, a gente despertar para hoje, para o agora, fazer mudança agora. Porque, claro, que a mudança vai chegar, um dia eu vou ter o meu tempo certo, ele vai chegar. Talvez a lição já passou, eu não quis, vou para frente, passou de novo, a oportunidade é igual a oportunidade da vida da gente, o emprego, né? Às vezes o emprego bateu, não quis, não me mexi, não saí do canto, lá ele passou. Muitas oportunidades chegam na vida da gente. A lição, é aprendizado, que Deus não bota a gente aqui sozinho. Às vezes está ali o meu anjo guardião, vai lá, tu consegue, vai, ai, não vou não, acho que não vai dar certo. A gente fica ali, a gente mesmo se puxa, né? E às vezes tem uma coisa, mas eu vou, escuta aquela voz, quando é para uma coisa boa, né? Quando é para uma coisa boa. Escuta aquela voz que diz, ai, vai, que tu vai conseguir. Vai lá, parece que a gente sente, vou te ajudar. Estava procurando aqui para a gente começar a falar sobre o tempo, e todo mundo abriu o livro para falar alguma coisa sobre o tempo. Psicografia sobre o tempo, uma mensagem boa do tempo para a gente escutar hoje. Não encontrou. Disse, nossa, coisa, não tem nada de tempo, o que tempo? Me senta lá, na salinha que a gente fica de espera lá. E daí eu só me sentei na cadeira, e eu pensei, meu Deus, mas o que eu vou ler de tempo? Aí, vida futura. O pensamento, né? O pensamento vida futura. Eu disse, vida futura, sim. Porque é a vida futura. Isso tudo aqui, a gente vai ter que estar lá na frente um dia. Né? Quando esse tempo aqui chegar, da gente despertar para as verdades, é o meu futuro. Então, eu trabalho para o meu futuro. Meu futuro é um dia ir para um planeta melhor, para mim chegar na perfeição. E lá vai, né, gente? Eu sei que vai demorar. Bom, então, para hoje, a nossa aula era isso. Tá bom? E não sei se alguém conseguiu entender, se vai levar alguma coisinha para casa. Eu vou melhorar em alguma coisa. Vou aproveitar meu tempinho aqui. Meus 70, 50, sei lá. Né? Que a gente tem. Como eu digo, ele pode ser amanhã. Aí, vamos ter que se resolver lá em cima. Tá? Boa noite para todos, bom retorno. Tá?